O sexto selo e a ciência. O que as revelações proféticas denunciam com respeito à ciência dominante? No livro de Jó, no capítulo 21, no verso 22, nós lemos o seguinte: Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? É uma pergunta interessante. O Deus Criador não sabe o que é ciência? Poderia o homem lhe ensinar sabedoria? Acaso não é ele o Criador? Não fez ele todas as coisas? Então, como podem os humanos querer ensinar ao soberano do universo ciência? É muita petulância, concorda? Vamos fazer algumas análises envolvendo algumas questões no que tange a simbolismos, metáforas e literalismo na palavra de Deus. Temos ouvido pregadores, como no caso o professor André Sanches, em seu canal, afirmar que a queda das estrelas mencionadas em Apocalipse e em Mateus não é literal, mas simbólica. Como? Mesmo o Michelson Borges afirma que certas questões do mundo físico não devem ser interpretadas ao pé da letra, mas sim tratadas de forma mitológicas. É como quando ele fala do evento envolvendo Josué. Mas veja, Josué foi inspirado pelo Espírito de Deus, segundo Ellen White. Pode haver erro na inspiração? É por isso que as escrituras têm sido desacreditadas, descredibilizadas, porque o mundo teológico tem afirmado que ela não é um livro científico. Como que não é um livro científico se em cada um dos seus 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, fala-se sobre a criação e a criatura? Como não? Tem havido uma confusão destes termos, simbolismos, metáforas, literalismos, enfim, de maneira que tem afastado os homens da Bíblia como fonte segura de informação. A Bíblia é inspirada, ou seja, sua origem é divina. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, sendo consequentemente útil para tudo, para ensinar, para educar. Ela também é inerrável, ou seja, não há erros no seu conteúdo ou na sua redação, porque ela não foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus, ou seja, os seus cerca de 40 autores, falaram inspirados, movidos pelo Espírito de Deus, recebendo assistência na composição da mesma. Ela também é infalível, ou seja, ela estabelece como autoridade final sobre todo e qualquer assunto. Em Ageu 1,13, por exemplo, ele fala como enviado de Deus. E quando ele abre a boca, eu sou Yahvé. Eu sou convosco. É Deus falando através dele. Então, onde está o problema? O problema está em que ao longo da Idade Média, a igreja afastou as pessoas das escrituras. Isto é, tirou-a de seu alcance. Mas, vindo a reforma, começando com Wycliffe na Inglaterra, e então com Hus na Boêmia, seguindo-se a Lutero na Alemanha, finalmente as escrituras o que tornou-se acessível às pessoas. Então agora o inimigo muda a sua tática, ou seja, busca distorcer as afirmações dessa quanto às suas reais interpretações. E é hoje o que nós temos.
uma confusão teológica por não aceitar-se as Escrituras naquilo que ela de fato o declara. O Senhor Jesus, ao longo de sua vida e ministério, reafirmou a autoridade das Escrituras, dizendo sempre: está escrito. Então, quando os usos metafóricos, simbólicos das Escrituras se fazem presente nos textos lidos, isso quer dizer o quê? O que isso representa? Representam figuras para representar realidades ou ilustrar questões espirituais. Por exemplo, Deus rocha eterna é uma metáfora. Deus é uma rocha de verdade? Não. Mas a rocha que nós conhecemos no mundo físico é usada para dizer o que com respeito a Deus? É usada para dizer que ele é imutável. A metáfora não anula o objeto a que ela se propõe representar. Deus. Um exemplo de simbolismo: cavalo vermelho. Representa o quê? Uma fase da igreja onde o quê? Predominaria a apostasia e contenda que teve lugar no século II de nossa era. Compreendem, ouvintes? Assim, o uso de figuras de linguagem para representar realidades espirituais e naturais existe nas Escrituras. As metáforas implicam na comparação entre duas coisas por semelhanças, onde uma é usada para descrever a outra. Já os simbolismos lidam com o uso de elementos para ilustrar significados. Agora, isso não anula a possibilidade de haver no texto aspectos literais, explícitos, diretos, claros, ainda que com o uso de figuras de linguagens agregadas. É o caso do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Ele começa falando de simbolismo representado pelos 4 cavaleiros, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, mas o que vai finalizar tratando de questões literais, como nós lemos. Verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. Olha aqui um uso de uma metáfora, a figueira, para representar um fato real. No livro As Revelações do Apocalipse, de Roy Anderson, a página 82, nós lemos o seguinte: na abertura do 6º selo, torna-se evidente que a linguagem passa de simbólica para literal. O que marca a abertura do 6º selo? Um terremoto. Houve esse terremoto no início do tempo do fim? Sim, o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, onde entre 60 e 90 mil pessoas morreram. Depois do terremoto seria seguido o quê? O escurecimento do sol. Ocorreu esse fenômeno, sim, em 1780, mais precisamente em 19 de maio. Seguido de o quê? Do escurecimento também da lua, ou seja, ela tornou-se como sangue. Houve a queda das estrelas? Sim, houve. Por exemplo, em 13 de novembro de 1833, no norte dos Estados Unidos, os jornais registraram que entre 5 e 6 horas da noite, cerca de 200 mil estrelas caíram por hora. Mais de 1 milhão de estrelas, senhores. A ciência dominante não soube explicar este evento. Por que ela não soube explicar?
Não é que ela não soube, ela não quis porque ela não quis. Porque esse fenômeno não se encaixa no seu modelo cosmológico, na sua visão cosmológica de mundo. Como a gente entende porque André Sanches afirma que o quê? Que a queda das estrelas não é literal. Por quê? Porque a visão de mundo dele difere da visão do mundo cosmológico bíblico. Compreendem, senhores? Agora, eis uma questão importante que nos chama a atenção ou não? Que denuncia um engano, reinante ou não. Lembra-se do artigo que nós escrevemos mencionando uma matéria publicada pela PUC, onde é dito que o dilúvio bíblico não tem como ser admitido afora da cosmologia hebraica? Ele não se explica na cosmologia copernicana, lembra-se? Eles têm razão, o mundo científico tem razão em não acreditar a Bíblia, a infalibilidade por causa da sua visão de mundo, quando que analisado os eventos históricos que ela apresenta não tem como ser concebido, mas veja, aí está então o quê? A grande prova de que o mundo criado por Deus é tal qual as Escrituras declaram. Quando Michelson Borges afirma que Josué não tinha compreensão do mundo científico que ele o tem, e ele agora acredita que esse é verdadeiro, então quer dizer, está querendo o homem ensinar a Deus ciência? O Deus criador, o Deus da ciência não sabe o que é ciência? Vamos lá, quando Jesus em Mateus 5:43 fala o seguinte: o Pai que estás nos céus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Vamos lá, Cristo está tratando aqui de um simbolismo, de uma metáfora ou de um literalismo? O texto é claro. A chuva cai do céu ou não? A chuva cai para baixo ou cai para cima? Retoricamente falando. É claro que a chuva cai para baixo. Ela cai do céu. Agora, quando Cristo faz o uso do nascer e do pôr do sol, ele está tratando aqui de uma metáfora ou de um fato? Ora, se a chuva é um fato verificável, por que o movimento do sol não seria um fato igualmente verificável? Isso nos leva à Semana da Criação. A Semana da Criação foi um evento literal ou simbólico? Percebe que perguntas precisam serem feitas para se chegarmos à verdade? Isaías 40:22. Ele que se assenta acima do círculo da terra, que estende os céus como um vácuo e os expande como uma tenda para nós habitarmos. O céu é uma tenda? Não, a tenda foi usada como um simbolismo, como uma metáfora para representar uma realidade. O domo. Veja que o termo no hebraico é hug, é círculo, não é dor, bola em movimento. Mesmo o Dr. Rodrigo Silva, ao comentar isso, vai dizer que o quê? Que Deus quis fazer entender como que usando um compasso e fazendo um círculo no chão. Este é o formato da face da terra. Os eventos escatológicos estão falando de eventos reais, ainda que usando figuras como que uma figueira que é balançada e os seus figos caem. Estão entendendo, queridos? Percebe a importância de nós entendermos o chamado da primeira mensagem angelical quando nos diz: adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, num tempo de predominante ateísmo, de ciência que atenta contra as escrituras, em especial, dado a conivência dos teólogos que desacreditam a cosmologia bíblica em favor da cosmologia odierna, que não enquadra os eventos finais. Bom, possamos refletir nestas coisas. Até nosso próximo estudo.